Olá, tudo bem? Eu me chamo Jonathan Simonas, sou instrutor Soneca, estudante de letras em inglês do 4º período. A aula de hoje é sobre oratória. O que seria oratória? Oratória é a capacidade de saber se comunicar de maneira adequada, de modo que seu ouvinte entenda o que está sendo transmitido. Nós temos que prestar atenção na prosódia, que é as pausas que eu dou, a ênfase, o tom, a velocidade. Estou falando de maneira pausada, então você consegue entender o contexto do que estou querendo lhe transmitir. Se eu começar a falar assim, começar a embolar um monte de coisa que eu estou falando, dizer, começar com gírias, você não entenderá o que eu quis dizer. Então eu tenho que falar de maneira adequada, clara. É importante exercitar a escuta ativa. Um bom orador, uma pessoa que sabe se comunicar corretamente, é também um bom ouvinte. Então, quando uma pessoa estiver falando, não interrompê-la, prestar atenção no que está sendo dito, reforçar, se quiser, também, o que a pessoa disse, para que ela compreenda que você entendeu o que ela falou. Por exemplo, eu estava em casa e fui ao mercado com a minha mãe. Essa pessoa não sabe se comunicar. Mas se ela falasse assim, fui ao mercado com minha mãe. Você fala, que legal. O que vocês compraram? Eu já estou demonstrando que consegui entendê-la. Mas mesmo que ela falasse de maneira estranha, complicada, prolixa, e eu conseguisse entender, eu posso transmitir para ela que eu consegui entender o que ela quis me passar. Tá? Então, exercitar a escuta ativa. Adaptar o seu discurso. O discurso é a linguagem, a língua no contexto social. Então eu vou ter lá, adaptar o meu contexto quando estou falando para quem escuta. Se eu chego para uma pessoa e falo com um vocabulário técnico, do qual ela não tem instrução para poder entender, ela não conseguirá entender. Nós não iremos atingir o objetivo da comunicação, que é a transmissão de informações. Então nós temos o dialeto, que é a linguagem, a língua formal. Linguagem é um método de se expressar a língua, de transmitir uma informação. Então a gente tem linguagem verbal, não verbal. Língua seria o idioma falado. E discurso é a língua no contexto social. Você que não é estudante de letras precisa saber disso? Não. Mas você precisa entender os conceitos do que estou querendo lhe passar. Tá bom? Não precisa memorizar o nome, mas entender a transmissão da informação. Dialeto é a língua. Idioleto é a minha expressão individual. E aí nós temos pessoas que falam gírias, que têm gírias regionais, oxe, oxente, uai, uaiço. E também tem pessoas que adquirem o idioleto da internet. Elas têm muito contato com memes, elas começam a falar aquele meme. Isso é uma expressão individual, tá bom? Eu não posso achar que por meio da minha expressão individual meu ouvinte vai me entender. Eu tenho que me adaptar para a norma culta, para a língua como ela é de fato, tá bom? Evitar gírias. Eu vou chegar, vocês falam assim, que loucura, o instrutor Soneca ensinando sobre oratória num canal de capoeira. O que isso tem a ver com capoeira? Ele inventa muita coisa. Ele está querendo ser cientista. Né? O que tem a ver capoeira com isso? Tudo. Capoeirista tem que ser desenrolado. Você chega em um evento, você tem mestres antigos, você vai fazer uma apresentação na escola, você vai fazer uma apresentação no exterior, e você vai chegar assim. E aí, rapaziada, como é que é a tropa? Hoje a gente vai estar aqui fazendo a capoeira jogada. Você acha que as pessoas vão te compreender? Elas vão levar a sério que você é um capoeirista técnico, profissional? Eu chego em uma escola para poder pegar um espaço para poder dar aula. E aí, diretora, queria ver aí com a senhora aquela meta lá. Pô, ainda. A diretora vai falar assim, olha, infelizmente nós não temos vaga. Tendo. Então você tem que adaptar a sua linguagem, a sua expressão individual, de forma que não utilize gírias. Senão isso te descredibiliza como profissional. Tá bom? Evitar prolixismo. Prolixismo são muitas palavras para poder explicar algo simples. Então a gente vai ter alguns exemplos que eu vou falar daqui a pouco, tá? Destes assuntos, desses tópicos que estou dizendo aqui. A gente tem prolixismo, muitas palavras para explicar algo simples, se torna cansativo e o seu ouvinte nem quer mais escutar, tá? Pleonasmo ou tautologia, ou seja, explicar de novo o que você já explicou, ser redundante. Barbarismo é falar errado. Eu posso exigir que todos os capoeiristas irão falar as palavras corretamente? Não posso. Aí seria querer demais. Existem pessoas na capoeira que não têm grau de instrução formal. Posso ajudar com o que sei, mas eu não posso exigir que o outro fale corretamente. Se ele quiser, será ótimo para ele. Mas eu não posso exigir, obrigar. Cacofonia. Eu utilizo um conjunto de palavras, eu junto palavras, que vai parecer que tem um segundo sentido. Então, por exemplo, eu vi ela lá. Vi ela é um beco sem saída. Vou mijar pode se referir ao ato de urinar. Porcada, né? Por cada um, pode se referir a porcada. Então a pessoa pode ter dificuldade para entender o que você está querendo transmitir, tá bom? Nós devemos ter a redução do uso repetitivo de termos. Aí eu estava andando que era de fulano, que passou para ciclano, que... Eu posso simplesmente falar assim, o objeto foi passado para
Fulaninho, Bertaninho, Ciclaninho. Ciclano passou para fulano, que passou para ciclano, que... Eu posso reduzir isso, tá? Então, evitar o uso repetitivo de termos. Evitar vícios de linguagem. Aí eu tava falando aqui. Aí, ele olha para lá. Aí. As pessoas fazem isso não só em português, tá? Às vezes elas têm até vício de linguagem em inglês, que é o you know. And I was talking, you know, and he was like, you know. Isso mata a sua comunicação, tá? Preferir voz ativa em vez da voz passiva. Voz ativa, eu tenho um sujeito executando uma ação. Voz passiva, eu estou falando de terceiro. Eu comprei um atabaque. Voz ativa. Foi comprado um atabaque. Voz passiva. Então, esse sujeito oculto foi feito, falaram, disseram, ouviram, né? Estava sendo feito um vídeo, o instrutor Soneca fez um vídeo. A diferença. Então, eu sempre preferi voz ativa em vez da passiva. Porque ela fica tendo esses rodeios cansativos. Gerundismo. Eu vou estar fazendo, e aí nós vamos estar olhando, e aí a gente vai estar pensando, tudo que termina com NDO, você está fazendo uma ação no presente. Você ainda nem fez. Eu farei, eu andarei, eu verei, eu enxergarei. Você não fica, eu vou estar fazendo, e você só fica nesse ando. Isso é o gerúndio, NDO, tá? Evitar. Ambiguidade. Você vai lá e posta uma foto e fala assim, o melhor capoeirista da minha cidade. Está você e outro capoeirista. Você está se referindo a quem? Isso é ambiguidade. Quando você não especifica o que está sendo dito e pode ter uma outra interpretação. Qual dos dois é o melhor capoeirista? Você pode estar falando de si próprio ou você pode estar falando da pessoa que está com você na foto. Linguagem não verbal. Agora a gente vai dar a oportunidade para o aluno ciclano falar. Eu gostaria de agradecer aí, né, o treino aí do professor, do mestre. Olha só as expressões que você está fazendo. Ou então você fica assim, ó. Muito obrigado por tudo, né? E ao mesmo tempo por nada. Falta de postura. Expressões negativas. Você está transmitindo o contrário. É esse treino maravilhoso que teve aí. Então, parece que é um sarcasmo, né? É importante que você preste atenção na sua linguagem não verbal. O que você não está falando, mas está sendo transmitido. Seu corpo também transmite informações. Sua postura. Tá bom? Símbolos, sinais de mão. Eu falo assim pra você. Depois, eu vou passar lá na sua casa e pegar aquele negócio lá. O que eu ia pegar na sua casa? Dinheiro? Esse sinal, ele é muitas das vezes utilizado como dinheiro, correto? Mas o que eu ia pegar? Poderia ser uma pasta. Poderia ser um presente. Não necessariamente dinheiro. Mas a partir do momento que eu faço um sinal que a pessoa vai confundir com outra situação, eu estou transmitindo por meio de símbolos a minha linguagem também. Então tem que tomar cuidado com esses sinais, tá? Pô, tudo bem? Como é que tá o seu casamento lá? Pô, cara, meus parabéns aí, viu? Isso daqui, né, em Libras, se não me engano, é um cumprimento, né? Mas será que isso daqui vai significar meus parabéns pelo seu casamento? Eu posso dizer que a pessoa está sendo traída. E aí, não, eu estava te parabenizando em Libras. Não, isso daqui você está transmitindo outra coisa. Oratória é sobre quem escuta, quem recebe a informação e não sobre quem fala, tá bom? Ferdinand Saussure é o pai da linguística. Ele vai falar da língua como um sistema de signos, ou seja, símbolos, que tem um conceito, um significado, e uma imagem acústica, um significante. Se eu falo assim, fulano é um asno, eu estou querendo dizer que ele é um animal? Não. Mas o animal asno é geralmente atrelado ao significado de déficit intelectual, burro. Então, fulano é um asno. Será que em outra cultura, o asno, né, o burro, ele não é tido como um sinal de inteligência? Como um sinal de prestígio, de virtude? Eu tenho que saber o contexto que eu estou utilizando isso. Então, a gente tem a língua, a linguagem, e os símbolos. Então, eles vão estar sempre juntos, tá? A gente tem um texto aqui. Informamos que a entrada, a frequência, a permanência nas dependências desse clube é terminantemente proibida, seja qual for o pretexto a pessoas que não fazem parte do seu quadro de sócios. Será que todas as pessoas lerão essa placa? Então a gente tem aqui um uso, um prolixismo, né, uma necessidade de explicar muitas coisas desnecessariamente. Poderia só ser assim, é proibida a entrada de não sócios. Aí a gente tem aqui um médico que fala: gostaria de me desculpar pelo atraso no atendimento, acontece que precisei socorrer uma senhora idosa que tem dificuldade de mobilidade e se acidentou em casa tentando subir as escadas sozinha, mas não se preocupem, já vamos começar. Quantos pacientes não dava para ele ter atendido, né? Então aí é melhor falar assim: peço desculpas a todos pelo atraso, precisei socorrer uma paciente com urgência, já vamos iniciar os atendimentos. Não tenham medo de utilizar pausas. É importante que haja pausas quando você estiver falando, para as pessoas compreenderem as informações. Se você fala sem pausas, eu, por exemplo, se uma pessoa chega pra mim e só fica falando sem dar essas pausas e ênfase, eu escuto só e a informação não entra na minha mente. Aqui nós temos um rapaz que fala assim: cara, ele tá num contexto empresarial. Cara, achei maneira essa proposta de grana que vocês fizeram, utilizando gírias. Seria interessante que ele falasse:
Estou de acordo com a proposta salarial apresentada. Ou estou de acordo com o salário. A gente tem aqui um exemplo de barbarismo. A máquina do assistente está com problema. Então a gente tem problema, mortandela. São a expressão errada da palavra. Tá? O correto seria, pode deixar que eu resolvo. Já sei qual é o problema da máquina. O diretor acabou de entrar para dentro da sala. Olha o pleonasmo. Está explicando uma coisa que já foi explicada. Aí a menina falou, o diretor acabou de entrar na sala. Não tinha necessidade de entrar para dentro. Eu vi ela caminhando pela rua. Aí a outra diz, eu também a vi caminhando. O diretor reuniu-se com a secretária em sua sala. O diretor reuniu-se com a secretária na sala dele ou na sala dela. É um exemplo de ambiguidade. Vou estar passando o seu caso para o outro setor, mas o senhor tem que estar pegando outra senha para estar sendo atendido. Obrigado por passar o meu caso para o outro setor. Pegarei a senha para ser atendido. E aqui a gente tem um exemplo do médico utilizando o vocabulário técnico com uma senhora. Dona Maria, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Aí o médico vai atender e falar assim, você está com caso de escabiose. O paciente entenderá? Ó, o que esse médico falou na primeira frase que eu disse, ele quis dizer assim, seus exames estão bons. A senhora não precisa mais utilizar o remédio. E no segundo caso, escabiose é sarna. Então nós temos que adaptar o nosso vocabulário. Às vezes é muito bonito, falar complicado, mas nós não estamos sendo avaliados por uma banca de mestrado ou doutorado. Então, se puder utilizar termos que os outros vão entender, utilize. Às vezes você pode utilizar uma palavra que não é muito utilizada, mas gostaria que os outros aprendessem. Tudo bem. Utilize e explique logo em seguida, de maneira mais simples, para que eles possam entender. Espero que tenham gostado. É isso daí. Tchau, tchau.